E ainda bem que tá filmado, senão a rapaziada ia falar que era história de pescador, né, Paquetá? Vai conseguir, primo. Joga o pão aqui, joga o pão aqui. Joga o pão pra ele. Vai. Jogou. Pega. Vou jogar aqui perto, vai. Caralho! Que isso, moleque? Caralho! Esquece, homem! É isso, quase inacreditável, ainda bem que foi filmado. E outro lance quase inacreditável foi esse ovinho que o Arrascaeta deu com distanciamento social. É isso, galera, 2 lances que a gente não poderia deixar passar batido. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 jovens joias de apenas 13 anos, mas que mandaram muito bem no Mundial da categoria em relação a Flamengo versus Lanús, Recopa Sul-Americana. Boas notícias, principalmente em relação ao nosso ataque e sobre a Libertadores Sub-20. Mais detalhes sobre esse torneio que começará dia 7 de março e terminará dia 22 do mesmo mês. A gente já sabe quem são os nossos adversários. Já eu passo detalhes para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV e eu peço encarecidamente para vocês, para a gente dar continuidade ao canal, principalmente a esse quadro aqui de notícias, deixe seu like e se inscreva na Flageral, que ela tem tudo da base ao profissional. E vou começar o vídeo falando sobre jovens revelações do Flamengo, né? A gente viu um torneio mundial sub-13, onde o Mengão sobrou na maioria dos jogos e até mesmo no jogo que o Flamengo foi eliminado nos pênaltis pelo Bayern de Munique nas quartas de final. Em relação aos destaques rubro-negros, hoje eu vou trazer 3 destaques que mandaram muito bem nesse torneio. É o artilheiro dos artilheiros, né? Fez 6 gols em 5 jogos, o nome dele é Enzo Gabriel. Vocês estão vendo as imagens aí do campeonato, do torneio, e ele é o camisa 9 do Flamengo. Tem uma estatura grande e se destaca entre os outros jogadores, mas apesar do seu grande tamanho, ele tem muita habilidade fora da área. Então, alguns torcedores falam que ele lembra, né, em relação à parte física, o Adriano Imperador no começo de carreira, até porque o Adriano Imperador dos 12 até os 15 anos, ele deu uma espichada, ele ficou muito mais alto do que os seus colegas, e isso aí ajuda também, principalmente na hora do cabeceio, tá? Então, um dos destaques é o Enzo Gabriel, que foi até, conforme já falei, premiado em relação ao torneio, porque ele foi o artilheiro dessa competição. Em relação a uma outra joia, ela se chama Arthur Santana, mais conhecido como Arthur Brocador. Ele é um jogador atacante que também se destacou pelos seus gols e também pela sua habilidade, né? É um driblador nato, a bola quando sobra no pé dele, ele não se desfaz dela automaticamente, de qualquer jeito. Ele olha em volta, se não tiver algum colega para tocar a bola, ele tenta o drible. Um time sub-13 que está muito bem entrosado, galera. As partidas do Flamengo foram partidas de excelência. E um outro destaque é o goleiro Eduardo, goleiro que se destaca principalmente pelo X1, né? Quando ele está de frente para um adversário, só tá ele e um atacante, ele geralmente consegue fechar bem o ângulo, consegue abrir o compasso, como meu filho diz, né? Meu filho é goleiro de futsal, e ele fala, às vezes o goleiro tem que abrir o compasso, aumentar ali o seu tamanho na frente do adversário para conseguir com que o adversário fique assustado, joga a bola para fora, ou o goleiro consiga defender no lance ali de perigo. Então, em relação a alguns destaques desse torneio, esses 3 jogadores, né, o Eduardo goleiro, o meio-campo barra atacante Arthur Santana e o centroavante Enzo Gabriel, para mim, foram os maiores destaques desse torneio, mas a gente não pode esquecer outros jogadores, como o nosso meio-campo e capitão Miguel, que fez um golaço do meio da rua. Lembrou o gol do Eric Pulgar, apesar da bola não ter ido no ângulo, mas ele acertou do meio da rua. O Flamengo, nesse torneio, ele enfrentou no primeiro jogo o Mundial dos Emirados Árabes, Mundial Futebol Academy. Na segunda partida, o Flamengo enfrentou o Levante, que é um time lá da Itália. E na terceira partida, a gente enfrentou o Inglísia, lá da Jordânia. Nas oitavas de final, a gente pegou o Riga e vencemos bem, com gols aí do nosso artilheiro, Enzo Gabriel.
E contra o Bayern de Munique, a gente dominou o jogo inteiro, massacramos, amassamos os alemães. Só que futebol não perdoa, né? A bola bateu na trave, vários lances de muito perigo do Flamengo, conforme vocês estão vendo aí. Só que quando foi para os pênaltis, o goleiro deles acabou se destacando e a gente foi eliminado desse torneio, um torneio que eu enxergava o Flamengo como campeão pelo futebol que estava jogando. Mas o importante na base é a gente revelar bons jogadores. E tem muita gente que fala, pô Pedro, mas você não pode destacar jogadores com 13 anos porque são jogadores muito novos e aí às vezes sobe pra cabeça. Galera, a gente tem que dar moral pra nossa base. E vocês acham que o Vinícius Júnior, que o Paquetá, que o Adriano, eles nunca tiveram 13 anos, nunca passaram por o que esses jogadores estão passando? Sim, eles já passaram e é importante a gente dar moral para as nossas jovens joias e sempre bem orientado ali pela comissão técnica do Flamengo, pelos familiares, o futuro deles, se tudo correr bem, será um futuro brilhante. Mas o mais importante é a gente formar bons jogadores que, mesmo que não dê certo no time profissional do Flamengo, que eles consigam se destacar por outros clubes e deem prosseguimento à sua carreira de jogador. É isso em relação ao Sub-13, desculpa me estender um pouquinho, mas esse torneio arrepiou a torcida do Flamengo e mostrou jovens, bons jogadores que infelizmente hoje em dia a gente não pode ver porque a Flamengo TV ela só passa jogo do Sub-20. E a gente ficou carente de ver algumas jovens joias do Sub-13, Sub-15, Sub-14, Sub-16 e também Sub-17. É isso sobre a nossa base, que se Deus quiser, eles vão se destacar um dia nos profissionais, mas sempre passo a passo e nunca colocando a carroça na frente dos bois. É isso. Se vocês tiverem outros destaques aí para comentar, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, falando sobre a Recopa Sul-Americana, chance do Felipe Luiz entrar mais uma vez para a história, porque caso a gente conquiste esse título, o Felipe Luiz se igualará, melhor dizendo, ao Carlinhos, né? Carlinhos Violino, clássico técnico, calmo, desde sempre, né? Tranquilo, falava baixinho, mas conquistava vários títulos. E é isso que a gente deseja também para o Felipe Luiz, que conquiste vários títulos e que a Recopa Sul-Americana seja mais um título, ok? Em relação ao time do Flamengo, quais são os destaques para esse jogo e principalmente, né, onde assistir essa partida que será jogada às 9h30 da noite de uma quinta-feira, tá? Vamos lá primeiro para a transmissão. Essa primeira partida a gente vai jogar lá na Argentina contra o Lanús e terá transmissão, prestem atenção, transmissão exclusiva pelo Disney+. No vídeo de amanhã eu ensino para vocês como poder assistir de uma forma gratuita, mas também de uma forma oficial. Então não passará no Sport TV, na Globo, no SBT, no Premiere, em nenhum lugar desses, na ESPN. Será um jogo exclusivo do Disney+. Eu fico triste com isso, porque não serão muitos torcedores que poderão assistir esse jogo. Cria uma dificuldade passar jogo apenas em streaming, até porque muitas pessoas não sabem mexer no digital como outras. Então fica aqui a minha nota de tristeza em relação à transmissão, mas faz parte, né? Hoje em dia a gente tem transmissões variadas em vários lugares, na televisão, no computador, a gente pode ver às vezes pelo YouTube. Então hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção onde assistir os jogos do Flamengo. Em relação a desfalques rubro-negros, o Flamengo não poderá contar mais uma vez com o Jorginho, só que e também com o Saúl, né, que está se recuperando da cirurgia no tornozelo. Mas as duas notícias boas são em relação ao Pedro, que estava sentindo um incômodo na coxa e por causa disso não entrou em campo contra o Botafogo no estádio Newton Santos, até porque aquela grama sintética ali, ela é muito perigosa, principalmente para jogadores que estão sentindo incômodos na parte física, na parte muscular. O outro jogador que a gente poderá contar com ele, que está liberado pelo departamento médico, é o Varela, nosso lateral direito, mas o titular será o Emerson Royal, até porque ele já vem numa sequência de jogos e
Apesar de alguns torcedores criticarem o nosso lateral direito, o Felipe Luiz defende ele e vê uma evolução e provavelmente sim a gente contará com ele no time titular. Então é isso sobre a Recopa Sul-Americana. Uma partida difícil lá na Argentina, mas caso a gente consiga um resultado positivo, a gente já entrará no estádio do Maracanã com uma boa vantagem, se Deus quiser, correspondendo às expectativas dos torcedores, levantando mais uma taça, dessa vez na temporada de 2026. E rapaziada, falando sobre a Libertadores Sub-20, pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Galera, em busca de mais um Mundial, até porque pra gente conseguir a vaga no Mundial, onde a gente já é bi da categoria Sub-20, a gente precisa vencer esse torneio que é a Libertadores. E nesse torneio já foi divulgado os adversários do Flamengo, a lista dos jogadores que vão poder disputar, e agora a gente vai dar uma olhadinha nessas informações, tá? Em primeiro lugar, vamos ver o grupo do Flamengo. O grupo já foi sorteado, o Flamengo que é cabeça de chave, assim como Palmeiras e Belgrano da Argentina. O Flamengo ele vai enfrentar o Independiente de Medellín da Colômbia, o Bolívar da Bolívia e também o Estudiantes de Mérida, lá da Venezuela. Esse torneio acontecerá entre os dias 7 e 22 de março, lá em Quito, no Equador. E na lista de jogadores divulgados pelo Flamengo, a gente pode ver aqui que temos o Alan Santos, o Camargo da Mata, o Daniel Salles, o Daniel Silva, o Diego Guimarães, Ernest Munhoz, que é uma nova contratação do Flamengo, Guilherme Gomes, Gustavo Ramírez, que é uma nova contratação, o Gustavo com 2 T's, que é lateral, João Couto, João Vitor, Josmar, que é um centroavante que veio do Avaí, já jogava até nos profissionais lá, então há uma expectativa grande em cima dessa nova contratação também, que é o Josmar. Aí vem Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Luiz Felipe, Pablo Lúcio, Rian Roberto e Werneck. Esse é o time do Flamengo para a Libertadores. O único jogador que ficou de fora, o jogador que a gente conhece, que achávamos que iria estar, porque é um titular absoluto do Sub-20, é o Douglas Telles, né? Mas infelizmente por causa de problemas médicos, né, já foi determinado ali que ele não pode jogar na altitude. E o torneio será em Quito, no Equador. Então, por causa disso, o Douglas Telles está de fora dessa lista. É isso em relação à nossa Libertadores Sub-20. É sempre bom a gente ficar informado sobre a base rubro-negra, porque é através da base que a gente consegue, né, dar uma melhor estrutura para o Ninho do Urubu, melhorar os nossos cofres, assim como foi com a venda do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, do Reinier e por aí vai, né? Vários jogadores formados pelo Flamengo lá no Ninho do Urubu bateram asas, voaram e estão desempenhando um bom papel nos seus times, como é o caso aí do Matheus Gonçalves, que é um exímio driblador e hoje em dia está fazendo barba, cabelo e bigode lá nos Emirados Árabes. É isso em relação ao Sub-20. Se vocês puderem, deixe seu like e se inscrevam aqui na Flageral, que ela tem tudo da base ao profissional. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.